Instruir como instruídos somos é a nossa missão. Vamos dar continuidade hoje sobre a aula da árvore sefirótica. Nós vimos na aula passada algumas situações e nós vamos continuar isso. Porque nós temos que entender a árvore sefirótica. Porém, é um processo muito complicado que deve ser feito aos poucos. Então, aos poucos, nós temos que estar investigando os termos, a profundeza desses termos, para que nós possamos retirar dali algumas percepções. É apenas isso que nós vamos conseguir, porque nós não vamos conseguir entender o Criador. A árvore sefirótica é uma manifestação do Criador. O Criador, ele é desconhecido, ele é o Ein Sof, a luz infinita. Ele está antes da árvore sefirótica. Nós vimos que da árvore sefirótica para cá, até chegar em nossa casa, que essa casa somos nós, que nós temos um compromisso agora, uma missão de fazer a nossa correção para voltarmos ao Criador. Desde aqui são manifestações do Criador. Tudo isso aqui. E Keter representa para nós, então, uma Séfira, que é o Elohim, que são os 72 nomes de Deus em ação. E que as outras Sefirot são caminhos, 22 letras do alfabeto hebraico, que está no tetagrama, e são as 10 Sefirot. Então, os 32 caminhos é o processo do Criador para fazer com que a sua criação estivesse o que está hoje, que é esse mundo de Asiá. Todo esse processo, então, passou primeiramente dentro do pensamento do Criador. Esse processo foi o desejo de criar as coisas, a vontade pura do Criador de trazer à existência esse mundo físico. Então, quando nós estamos falando sobre Rokhma, por exemplo, que é a sabedoria, ela está abaixo de Keter. E nós falamos na aula passada que a vontade pura do Criador está acima da sabedoria. Então, quando ele desejou, ele desenvolveu então o processo da criação. E foi aonde a sua vontade, que é uma faculdade executiva, ela começou a agir e fez com que esse mundo, aquilo que era sutil, viesse se adensar e esse mundo viesse a aparecer no que está hoje. Então, quando nós estamos falando isso, nós estamos dizendo que sabedoria, ela é diferente de entendimento. A sabedoria é algo que está como se fosse uma consciência não verbal. Você não consegue verbalizar aquilo, porque a partir do momento que você verbalizou, é porque você entendeu. E se você entendeu, é porque já existe algo. Então, é como se fosse um processo de não pensar. Como que eu vou não pensar em algo? O fato de eu dizer que não vou pensar em nada, já é um pensamento. Então, por isso que se fala que nós, seres humanos, não vamos conseguir adentrar na Séfira Rokhma, que é a sabedoria. Nós vamos ficar apenas na sua periferia. Nós vamos ficar buscando e compreendendo algo nessa parte da periferia e aí trazer para nós o entendimento. O exemplo do relógio que eu ia dizer é que se existe um relógio, eu agora quero compreender esse relógio, então eu passo a estudar ele. Eu passo a investigar as profundezas. E aí eu vou ter uma percepção e vou então compreender os detalhes desse relógio. Eu vou saber que ele é de uma determinada cor, que ele tem um valor tanto intrínseco como o relógio, ele tem um valor comercial também, dependendo do produto que ele for, né, o material que ele for construído. Eu vou compreender isso, se ele é de prata, se ele é de metal, se ele é de plástico, se ele é de ouro, se é banhado a ouro. Eu vou entender que ele não apenas marca a hora, mas eu posso usar ele para outros fins. Então,
eu compreendo ele, então eu tenho entendimento e eu posso falar sobre isso. Eu posso agora dizer tudo isso que eu percebi, né, essa percepção que me deu, eu posso dizer que o relógio é um relógio X, um relógio Y. Essa parte, então, é a parte do entendimento. Quando nós falamos que a vontade está acima da sabedoria, nós estamos falando sobre a vontade pura do Criador. Porém, se nós dissermos, então, se a vontade está acima, nós vamos dizer que, acima da sabedoria, nós vamos dizer que ela é igual a Keter. Igual a Keter, nós podemos dizer, porém nós não podemos dizer que ela é igual ao Criador, porque o Criador não está aqui na árvore sefirótica. Aqui são manifestações dele, desde Elohim, são manifestações do Criador. E ele não está, porque ele é desconhecido. Então, a verdade pura não é o Criador. É também uma manifestação que surgiu no Criador. A faculdade executiva que fez o mundo vir a existir. Com relação a nós, seres humanos, nós somos constituídos de uma faculdade chamada autoconsciência. É um processo que tem em nós, da nossa autoconsciência. E ela, existe dentro dela o intelecto. O intelecto vai trazer a nós o conhecimento, que é esse trabalho que a gente faz aqui em cima na árvore da vida, na árvore sefirótica. Nós passamos a compreender o relógio, entendemos ele, isso está sendo um trabalho feito dentro do nosso intelecto. A parte sensitiva é a parte que nos dá o sentimento das coisas. Então eu vou sentir frio, eu vou sentir calor, eu vou sentir vontade de comer alguma coisa, que é o desejo de comer. Então é a atenção aos nossos sentidos físicos, paladar, olfato. Então essa parte da nossa faculdade, chamada sensibilidade, é o que vai nos dar a sensação das coisas. E aí, a partir do momento que ela nos dá a sensação das coisas, nós temos que levar isso à nossa razão, para então partir para outra situação, que é a faculdade executiva, que é a vontade. A vontade está para nós, para que nós possamos fazer a ação dos nossos desejos. Por exemplo, surge em mim um desejo de comer um determinado doce. Quando surge isso, é a minha sensibilidade que está dando essa sensação de comer o doce. No mesmo momento, eu tenho um entendimento dentro de mim, porque o meu intelecto está dizendo assim, que em um determinado dia, eu comi aquele doce e passei mal. Aí eu fiz alguns exames e o médico disse que se você comer esse doce, você vai passar mal todas as vezes que você comer o doce. Então eu tenho essa informação guardada dentro de mim. Isso é a minha parte do intelecto, que é a parte do conhecimento, o conhecer aquele doce. Porém, essa sensação, esse desejo, né, na minha sensibilidade, esse desejo de comer o doce, ele vai estar falando para mim que eu devo comer. A vontade está parada ali. Eu vou levar essa situação para quem? Para a minha razão. A razão, existe algumas leis que ela vai determinar para mim se eu devo comer ou não. Como a minha consciência diz que se eu comer eu passo mal, e se eu não comer eu não passo mal, agora eu vou trabalhar essa minha escolha. Quando eu faço esse processo do trabalho, é a faculdade executiva, vontade, agindo. Nesse momento, então, eu fiz a escolha. Bom, eu não vou comer o doce, porque se eu comer eu vou passar mal. Eu vou pagar um preço por isso. Eu não comer é a minha vontade executando esse processo. Se eu deixar a minha sensibilidade falar mais alto, o que vai acontecer? Eu vou comer o doce. O ato de eu comer o doce é a minha faculdade de vontade agindo, executando esse processo. Então, a vontade está acima de todos, porque ela vai trabalhar, ela vai fazer com que o processo venha a acontecer,
que esse processo venha a acontecer. É a execução, é o agir da situação. Comendo ou não comendo o doce. É a vontade que vai agir. Eu tenho vontade de não comer o doce porque eu passo mal. Então eu não vou comer. Agir. Eu vou comer o doce, não importa se vou passar mal ou não. Eu agi, eu comi. Esse fato, então, nos mostra que a vontade está acima, porque ela é a última fase das coisas vir a acontecer. Sem ela, as coisas não acontecem, porque ela é a faculdade executiva das coisas. É essa parte que nós temos que compreender, e nós vamos ver mais sobre isso futuramente. Então, resta-nos a nos aprofundar nos ensinos sobre a árvore sefirótica, para nós termos as percepções das coisas, entender a profundeza dessas situações, e a partir do momento que a gente compreende isso, a gente dá um salto acima. Nós estamos no processo então da evolução, subindo a escada. Ensinar como ensinados somos é a nossa missão.